Boa tarde, Carpinha. Eu vou para a primeira pergunta. Ivan, do site Futebol na Veia. O último clássico regional do Santo André pelo Paulistão, a equipe já venceu a ótima equipe de São Bernardo em casa e agora vai jogar fora. Como você define a importância desse jogo para o Ramalhão? Bom, boa tarde. A importância é como todos os outros jogos, né, que o Santo André enfrentou nesse Paulistão, competição, como eu friso sempre, muito difícil, um torneio praticamente de 12 jogos, muito rápido, muito competitivo. Para nós, a continuidade, né, dentro daquilo que está sendo planejado, daquilo que está sendo programado, acho que mais um jogo aumentando esse período nosso de invencibilidade. Tem uns atributos, né? Trata-se de um clássico regional, como foi o próprio São Bernardo, citado pelo Ivan. É um jogo que nós tivemos uma dificuldade muito grande contra uma equipe bem montada e bem armada, e a gente não espera nada diferente do Água Santa. Uma equipe bem montada, uma equipe que vive um bom momento na competição, vem de uma vitória fora de casa contra a Ponte Preta, passou por uma mudança aí de comando técnico, então muita coisa, muitos fatores aí acontecendo para que seja um jogo extremamente difícil, né? O Água Santa jogando dentro de casa sempre é uma equipe muito forte, favorita, e a gente vai procurar colocar as nossas ideias, aquilo que a gente vem trabalhando desde o início da montagem desse elenco, para poder fazer um bom jogo, para buscar um resultado positivo. As próximas partidas do Santo André são com equipes que lutam contra o rebaixamento, enquanto o Santos, adversário direto pela segunda vaga do grupo, joga contra o time de cima. Qual a real chance do Santo André ficar com a segunda vaga, que seria fundamental para o clube? A gente vai trabalhar sempre com essa expectativa, claro, óbvio, de classificação, mas a gente, desde o início do nosso trabalho, a gente sempre foi muito pés no chão, e não é por esse bom momento, por uma vitória como foi em Campinas, um empate contra a equipe fortíssima do Ituano, tendo condições até de vencer, foi um jogo bem igual. Então o Santo André vem construindo ideias, vem fazendo uma competição sólida, segura, como foi traçado no início do nosso planejamento, mas a gente prefere não tirar os pés do chão em momento algum. Acho que para falar de classificação, nós primeiro precisamos atingir a permanência. Eu não acredito que 11 pontos nos dê a permanência, então nós temos mais 6 pontos em disputa. Então o jogo do Água Santa é extremamente importante para a gente atingir o primeiro objetivo, e dentro das nossas realidades, das nossas possibilidades, a gente com certeza vai trabalhar e sonhar por coisas maiores. O Santo André é grande, a sua história é grande e merece, a torcida merece essa classificação, e principalmente esses atletas, porque é a maneira que eles compraram a nossa ideia, a maneira que eles têm lutado e trabalhado dia a dia, pelos jogos, pela nossa pontuação, é fantástico, é fundamental. Eu não canso de enaltecer o trabalho deles. Eu acho que o trabalho meu enquanto treinador tem sido nessa reta final só de pequenos ajustes, né, e atrapalhar o mínimo possível o andamento das coisas. Então espero que a gente possa primeiro atingir a pontuação, e claro que atingindo essa pontuação de permanência, ela já nos deixa muito próximo do segundo objetivo, que é a classificação nesse jogo em casa contra a Inter de Limeira. O Santo André se encontra numa condição hoje que a gente precisa se preocupar com os nossos jogos, os nossos confrontos, os nossos adversários. O Santos é o Santos, mas como o Santos hoje se encontra atrás da tabela, apesar de ter um jogo a mais, né, um jogo da Ferroviária que não aconteceu ainda, a gente hoje depende de nós mesmos, de fazer o nosso resultado e ver o que vai acontecer nos 3 jogos do Santos, mas fazendo o nosso bem feito, atingir nossa pontuação, acredito que a gente tem grandes chances de alcançar um objetivo de cada vez. Agora, perguntas do Ayrton Marques, da Rádio ABC. Semana de muito trabalho e estudo do adversário, que será um jogo de casa cheia. Uma nova vitória fora de casa e conquistar de vez o torcedor. Em 6 pontos a disputar nos jogos restantes, jogos da primeira fase, 4 pontos é o mínimo tolerável? Bom, acho que eu prefiro falar jogo a jogo, fazer um bom jogo contra o Água Santa, um jogo difícil na casa do adversário. Eu acho que não tem mínimo tolerável, tem a pontuação que a gente precisa para alcançar o nosso objetivo. A gente vai trabalhar sempre pelo máximo, pelas vitórias, ninguém entra em campo para empatar ou para perder, né? Assim também vai ser a equipe do Água Santa e assim também vai ser a equipe da Inter de Limeira aqui no Bruno. Então eu acho que não adianta a gente fazer muita conta, vamos jogo a jogo. Dessa maneira foi traçado o nosso planejamento, dessa maneira foi da primeira rodada da nossa estreia até hoje aqui contra o Água Santa. Então
vamos jogo a jogo, vamos buscar fazer um bom jogo, um jogo equilibrado, um jogo convincente, não mudando nossa característica, aquilo que a gente pensa de futebol, de maneira organizada. Acho que a gente está muito mais próximo de fazer um bom jogo, fazendo um bom jogo, muito mais próximo do nosso objetivo. Agora as duas perguntas do Derek, do Jornal Diário do Grande ABC. Semana cheia para trabalhar, visando essa reta final de Paulistão. Como está sendo a preparação e como o grupo vem reagindo para estes jogos que podem tanto manter o Ramalhão na elite, quanto classificar as quartas de final e a Série D de 2023? O Santo André venceu outro derby regional contra o São Bernardo. Jogos como estes são diferentes? Existe algum tipo de preparação especial, principalmente psicológica? Bom, claro que todo clássico ele é um jogo atípico, é assim diferente. Acho que a preparação é a mesma, o respeito por qualquer adversário é o mesmo. A gente trabalha muito em função daquilo que a gente vai apresentar e muito em função daquilo que a gente observa dos jogos do adversário. O mesmo respeito que a gente tem contra o São Paulo, a gente tem contra o Água Santa, dentro de casa ou fora de casa. Eu acho que é dessa maneira. E claro que por se tratar de um clássico regional, tem sempre alguns atributos a mais, mas a semana tem sido bem conduzida. O nosso ambiente, graças a Deus, graças ao nosso trabalho, ao trabalho desses atletas, é um ambiente muito bom, muito favorável, muito leve. A gente tem os momentos da cobrança, a gente tem os momentos da descontração, a gente tem um respeito, né, entre os atletas, comissão, atleta, diretoria, atletas. Então acho que a gente conseguiu em pouco tempo construir uma identidade muito boa para essa equipe que foi formada há pouquíssimo tempo, né? A gente partiu do zero e é difícil colocar todos os atributos quando você forma um elenco. O vestiário de futebol é algo muito complicado, eu vejo dessa maneira. Eu vivi muito isso como atleta, tenho vivido como treinador nessa nova etapa da minha vida. E o vestiário eu falo que é uma coisa muito sagrada, muito importante. O bom ambiente, a gestão, acho que isso é fundamental. E essa semana a gente tem procurado continuar potencializando essas coisas boas que a gente vive aqui, ajustando a parte técnica, tática, os nossos conceitos e comportamentos, estudando muito a equipe do Água Santa, né? Hoje a gente veio aqui, mesmo na nossa folga aqui pela manhã, assistir os últimos 2 jogos do Água Santa. Já tinha assistido ontem à noite, então a gente está tentando se precaver ao máximo, né, para um jogo de muita dificuldade e que a gente, assim como a equipe do Água Santa, a gente precisa muito do resultado favorável. Agora a última pergunta do Márcio Donizete, do Lente Esportivo. Quais dificuldades você enxerga na criação de jogadas e principalmente na eficiência ofensiva? Dos 10 jogos, 6 do Santo André não balançou a rede adversária. Bom, a dificuldade que eu enxergo é a dificuldade do nível do Campeonato Paulista, né? Você vê uma equipe como o Novo Horizontino, com uma folha que, se não for o dobro da do Santo André, eu acho que até um pouco mais, joga uma Série B no segundo semestre e a 2 rodadas do final já está rebaixada. Eu vejo uma equipe competitiva de um Água Santa que até ontem brigava também na zona de baixo, foi em Campinas e venceu a sempre competitiva Ponte Preta. Então são resultados que você vê a competitividade, o nível do Campeonato Paulista. Criar é muito difícil, propor é muito difícil, colocar ideias dentro de um grupo que você formou em tão pouco tempo, isso requer tempo. E o tempo ele tem que vir atrelado a resultado. O resultado, graças a Deus, ele tem acontecido. E o tempo nem tanto, né? Porque o Santo André, infelizmente, ele não tem calendário, então não vai ter uma continuidade desse trabalho. Com certeza, se a gente tem um segundo semestre, um próximo Paulistão, a gente viria coisas muito maiores, muito melhores, porque a gente trabalharia em cima de algumas carências pontuais que a gente detectou, a gente trabalharia em cima dos nossos comportamentos com mais ênfase, o atleta começa a entender mais aquilo que a gente pede. Quando o atleta começa a entender, o grupo começa a assimilar, nós estamos caminhando para uma reta final e finalizando um ciclo, né? Então realmente é muito difícil, eu acho que eu vejo essa como uma grande dificuldade. E a dificuldade de balançar as redes, você vê os resultados do Campeonato Paulista são todos muito apertados. Eu não lembro de ter visto nenhuma goleada, nenhum jogo assim que não foi muito parelho, é sempre 0-0, 1-0, 2-1, 3-2, são resultados bem difíceis, o que é o Campeonato Paulista. E esse homem de criação, né, que às vezes as pessoas tanto nos cobram, ele custa caro e nem os clubes que têm um poder financeiro às vezes têm, né? Então é um jogador escasso, o 10, o 9, você vê o Palmeiras aí
o melhor time do Brasil talvez na atualidade, né, o campeão da América, não tem um centroavante de referência, não tem um 9, tem diversas outras alternativas. Então esse 9, esse 10, esse cara de criação de bola final, realmente ele é escasso e é caro, os que existem. Então dentro da nossa realidade e com o que eu tenho aqui, eu estou muito feliz com o Todinho, estou feliz com o Nescau, estou feliz com o Cardoso, feliz com o Tocantins, com o Giovani, com o Lucas Lourenço. Para mim, os que estão aqui são os melhores. A gente, claro que precisa evoluir a cada jogo, construir mais, fazer mais gols, mas a gente precisa também pensar que nós precisamos pontuar e nós temos uma responsabilidade muito grande de devolver o Santo André onde nós pegamos. Claro que no nível melhor, acho que nós conseguimos aí caminhar até agora numa competição segura, sem riscos, sem sustos, e que seja assim nessas 2 rodadas finais e, à medida do possível, a gente possa sonhar por coisas maiores dentro da competição. Muito obrigado, Carpini.